Amado irmão, amada irmã, tudo bem? Vamos aprofundar na palavra de Deus? Vamos aprofundar o nosso conhecimento na vontade de Deus? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos nesse mês de agosto falando sobre vocações. Estamos vivendo um mês vocacional. Primeiro domingo que passou, celebramos o dia dos ordenados, o dia do padre, dia 4. Segundo domingo, dia dos pais. Depois nós vamos celebrar o dia dos religiosos. Por fim, o dia do catequista. Nesse processo todo, nesse período, vamos tentar entender durante esse mês as vocações. O que é vocação? E talvez você ainda se pergunta, qual é a minha vocação? Como se dá a vocação? Também quero aproveitar esse mês para falar um pouquinho sobre a vontade de Deus. E quem sabe, você que pergunta, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Como eu identifico a vontade de Deus? Poderá nesse mês de agosto ficar atento e se encontrar consigo mesmo, se encontrar com a resposta de Deus. Meus irmãos, vocação. A palavra vocação, ou as cenas de vocação, estão entre os relatos mais impressionantes da Sagrada Escritura. Se você, junto comigo agora, pode até lembrar, mas deve ter ouvido, quando nós lemos um chamado de Deus na Bíblia, ele é cheio de detalhes importantes. E quando nós fazemos leitura orante das mesmas, é muito bonito e como Deus se manifesta para as pessoas. Pois bem, essas cenas, como o diácono disse, são impressionantes. Pensamos, por exemplo, a vocação de Moisés, a sarça ardente. Ele olha, vê aquele fogo que não queima, ele fala com o anjo do Senhor naquele momento. Olha que cena extraordinária a palavra coloca para nós. Se pensarmos em Isaías no tempo, Isaías capítulo 6, Moisés no capítulo 3 de Êxodo, Isaías capítulo 6, também o Senhor chamando de maneira extraordinária. E a palavra de Deus, a conversação de Deus com o jovem Jeremias, Jeremias capítulo 1. Olha, são cenas impressionantes, cheias de detalhes para cada um de nós. A vocação nos desinstala do nosso comodismo. E é isso que nós vamos tentar aprofundar durante esses dias. A vocação, meus irmãos, colocam frente a frente Deus na sua majestade, no seu mistério, de frente com o homem, com a sua verdade. A verdade do homem. E a verdade do homem inclui medo, inclui resistência, inclui a liberdade de aceitar ou não aceitar, e assim por diante. Esses relatos prefiguram para nós o projeto do reino de Deus e como Deus quer contar conosco para a concretização desse reino aqui. Então a vocação é um chamado que Deus vai fazer para o homem, do determinado momento, determinado tempo, para exercer uma função em vista da construção desse reino de Deus e a vocação desempenha um papel importantíssimo da revelação de Deus na salvação do homem. Como Deus vai salvar toda a humanidade, a vocação é uma resposta para isso. Nas próximas semanas, quero que você, se possível, permaneça conosco, convide mais pessoas para acompanharmos juntos. Vamos falar das vocações no Antigo Testamento. Na outra semana, vamos falar da vocação de Israel, a vocação de Jesus. Depois vamos falar também da vocação dos discípulos e a vocação dos cristãos, a minha vocação, a tua vocação. Depois, no último episódio de vocações, eu entro também falando da vontade de Deus. Vai valer a pena você acompanhar o aprofundamento da palavra esse mês. Então, se você puder, e já ir entrando no grande mistério, ler Êxodo capítulo 3, ler Isaías capítulo 6, ou lá o capítulo 1 de Jeremias. Olhar com um olhar diferente, ver quão extraordinário foi Deus nesse chamado que fez para cada pessoa. E eles vão fazer grandes coisas, porque a vocação provoca em nós a desinstalação do nosso comodismo,
provoca em nós a certeza de estarmos caminhando segundo a vontade de Deus. E é como se nós despojássemos daquilo que nós estávamos fazendo, das nossas crenças, dos nossos costumes, das tradições, para fazermos somente aquilo que Deus quer que nós façamos. Posso contar com você? Vai valer a pena você acompanhar o aprofundamento da palavra durante todo esse mês de agosto, o mês das vocações. E lá no finalzinho, quem sabe você dizer: agora sim eu entendi qual é a minha vocação, agora eu entendi qual é a vontade de Deus na minha vida. Posso contar com você? Que São José, o vocacionado do Pai, para ser o guardião, o cuidador, o Pai de Jesus aqui na terra, o chefe da Sagrada Família de Nazaré, ajude você a compreender esse desejo, essa vontade de Deus e esse chamado. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que Deus, rico em misericórdia, abençoe você, sua família, a sua vida. É em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Conto com você para a próxima semana no aprofundamento da palavra. Fiquem com Deus.